Você está pronto para uma incrível jornada de descobertas no misterioso mundo do Antigo Egito? Neste vídeo, mergulhamos profundamente nos mistérios de uma época que já se foi e enfrentamos uma pergunta que até mesmo os especialistas fazem delirar até hoje. A adaga de Tutankhamon é realmente feita de ouro alienígena? Imagine uma civilização que esteve em contato com forças extraterrestres há milhares de anos, ou até mesmo que veio de outro planeta. Será que isso pode ser verdade? As construções de tirar o fôlego, os achados enigmáticos e as descobertas científicas nos deixam maravilhados e nos fazem pensar várias vezes. E hoje levamos você a uma jornada emocionante para descobrir o que é a lendária adaga da tumba de Tutankhamon. Por que esse poderoso faraó carregava uma lâmina que até mesmo os especialistas descrevem como alienígena? Fique atento e explore conosco os incríveis segredos por trás dessa história fascinante. Achados misteriosos. A ciência estava perdida. Por muitos anos, a adaga do faraó Tutankhamon causou confusão e controvérsia entre os especialistas. A tumba do rei divino, que morreu tão jovem, foi descoberta em 1922 e tem causado todo tipo de confusão desde então. Diz que a maldição do faraó custou a vida de cerca de 20 trabalhadores envolvidos na descoberta da opulenta tumba. Falava-se de uma doença estranha, esporos de fungos venenosos ou feitiços mágicos que protegiam os tesouros e as riquezas do faraó. Mesmo milhares de anos após a morte do rei filho, ninguém poderia deixar sua tumba com vida ou mesmo saqueá-la. Apesar dos obstáculos e armadilhas, os cientistas conseguiram limpar completamente a tumba no Vale dos Reis ao longo do tempo e estudaram o rei e suas riquezas em vários centros de pesquisa durante anos. Hoje, a múmia de Tutankhamon é um dos cadáveres mais bem pesquisados do mundo. Os relatos sensacionais sobre o governante egípcio não cessaram ao longo dos últimos 100 anos. Às vezes eram novas riquezas, descobertas de cocaína na múmia, ou, como recentemente, a análise científica minuciosa de uma adaga que, à primeira vista, parecia bastante normal. Lâmina não é deste mundo. Entre os bens da sepultura havia uma arma de 34 centímetros de comprimento que, a princípio, não se diferenciava das outras lâminas presentes nos bens da sepultura. Apenas uma segunda olhada revelou que a adaga ricamente decorada era feita de ferro, um material que os egípcios supostamente não conseguiam produzir durante a vida de Tutankhamon. Mas não foi apenas o fato do estranho material que surpreendeu os cientistas. A lâmina de ferro não havia enferrujado depois de todo esse tempo. Essa circunstância só poderia ser parcialmente explicada pelo fato de a tumba de Tutankhamon no Vale dos Reis ter permanecido muito seca ao longo dos milênios. Algo especial na liga do metal deve ter garantido que esse ferro permanecesse completamente intacto e livre de ferrugem. Graças a uma complexa análise de fluorescência de raios-x, as proporções dos elementos puderam ser determinadas com precisão. Nesse método de exame, a superfície do material é irradiada com luz de raios-x de diferentes comprimentos de onda. O processo faz com que os átomos vibrem, o que produz uma radiação característica. Cada elemento irradia e oscila um espectro que pode ser identificado a qualquer momento. As análises mostram que a lâmina da tumba de Tutankhamon consiste em 11% de níquel e 0,6% de cobalto. Os valores poderiam ser confirmados em outro estudo comparativo. As taxas são claramente diferentes. Metal alienígena e ferro celestial. Um grupo de especialistas finalmente publicou um estudo na revista Meteoritics and Planetary Science, que surpreendeu, pois os pesquisadores proclamaram que a lâmina de Tutankhamon veio do espaço sideral. As manchetes dos jornais e os relatórios da internet, mais uma vez, atiçaram a imaginação de todos os fãs do Egito que adoram teorias de OVNIs e o fantástico. Você podia ler sobre punhais do espaço, objetos funerários extraterrestres e ouro alienígena. No entanto, após uma inspeção mais minuciosa, as descobertas dos pesquisadores se revelaram bastante terrestres. A explicação dos pesquisadores para a liga em comum e a fabricação da lâmina foi que o metal veio de um meteorito que caiu na Terra. De fato, sabe-se que toda uma série de objetos de ferro da antiguidade que foram feitos de meteoritos que caíram na Terra. A fabricação e a forma como foram feitos são mais uma evidência das incríveis habilidades das pessoas daquela época. De alguma forma, as pessoas descobriram que podiam coletar o material que caía do céu e transformá-lo em objetos incrivelmente duros. A origem comum da lâmina foi revelada pelas chamadas estruturas Widmanstätten. Essas estruturas são encontradas apenas em octaedritos, um grupo muito comum de meteoritos de níquel-ferro. Usando as estruturas típicas, os pesquisadores conseguiram até mesmo determinar, milhares de anos depois, como a elaborada e rara arma foi forjada.
Como as estruturas de Widmanstatten são destruídas por calor muito alto, a lâmina deve ter sido forjada em temperaturas relativamente baixas, abaixo de 950 graus Celsius. Os sulfetos de ferro, que podem ser vistos como pequenos pontos pretos na lâmina, também indicam um processamento abaixo da marca de 1000 graus Celsius. Um presente do rei de Mitanni. Embora os egípcios tenham conseguido extrair ferro de meteoritos há milhares de anos, a adaga de Tutankhamon muito provavelmente não foi forjada no Egito. O cabo dourado, ricamente decorado com pedras preciosas, não é típico da ferraria egípcia, mas tem claramente uma assinatura síria. Os diamantes foram aplicados à adaga com um tipo muito especial de gesso de cal, que também era desconhecido no Egito de Tutankhamon. A adaga provavelmente foi um presente do Império Sírio de Mitanni para o avô de Tutankhamon. Ele havia se casado com uma princesa síria e o punhal foi provavelmente um presente de casamento que mais tarde passou para a posse de seu neto. Tutankhamon acabou levando a relíquia da família para seu túmulo. A curta vida do menino rei. Tutankhamon foi um faraó da 18ª dinastia, em torno do qual muitas lendas cresceram até hoje. Com apenas 9 anos de idade, o menino subiu ao trono do Império Egípcio após a morte de seu pai, Akhenaton. As pinturas da tumba e o esplendor da tumba pintam a imagem de um jovem faraó glorioso que teria travado batalhas vitoriosas. Mas as análises genéticas revelaram algo bem diferente. Diz que Tutankhamon tinha uma fenda palatina genética e um pé torto. Presumivelmente, o menino rei mal conseguia andar ereto devido à degeneração óssea e dependia de uma bengala. Há indícios de que o jovem faraó vivia isolado do mundo exterior em um palácio e que os assuntos de Estado eram conduzidos por ministros. É possível que problemas de saúde causados por incesto também tenham sido responsáveis pela morte precoce do menino. Tutankhamon viveu apenas de 18 a 20 anos de idade. A esposa de Akhenaton, a famosa e bela Nefertiti, certamente não era a mãe de Tutankhamon. Akhenaton provavelmente havia tomado uma de suas irmãs ou uma de suas filhas como concubina e teve um filho com ela. As uniões matrimoniais entre parentes próximos não eram incomuns no Egito Antigo. Tutankhamon também se casou com uma meia-irmã. Muitos sinais indicam que a vida de Tutankhamon não foi nada bonita ou gloriosa. A pompa luxuosa da tumba provavelmente tinha apenas a intenção de esconder uma vida amarga e uma morte precoce. Os bens do túmulo do jovem faraó eram de uma riqueza incrível. Apenas sua múmia foi colocada em um sarcófago de 3 partes, cada parte feita de ouro puro. Sua magnífica máscara mortuária é conhecida por quase todo mundo hoje em dia, e agora as pessoas também conhecem a sua adaga em comum, feita de metal alienígena. O punhal foi colocado no peito do jovem faraó durante sua última jornada. A peça valiosa provavelmente tinha a intenção de proteger o jovem governante em sua jornada para o submundo. Um segundo punhal, também muito esplêndido e finalmente trabalhado, foi encontrado diretamente na coxa da múmia. Este achado, feito de ouro puro, também mostra um tipo muito raro de trabalho, um grau muito alto de pureza e habilidades avançadas de forja. A arqueometalurgia, na trilha das primeiras altas tecnologias. O fato de os embalsamadores terem colocado a adaga de ferro no peito do rei morto e a adaga de ouro, comparativamente menos valiosa, ao seu lado, mostra como o senso de valor das pessoas era grande para o material ferro. Os poucos objetos de ferro que existiam na época de Tutankhamon eram 100 vezes mais valiosos do que o ouro. O ferro era muito mais forte, mais afiado e tinha valor de raridade. Os seres humanos podiam comprovadamente trabalhar com ouro, prata e especialmente cobre por 6.000 anos. Todos esses metais são macios, fáceis de forjar e ocorrem naturalmente na forma química elementar. A mineração e o processamento deles são fáceis. O ferro requer tecnologia avançada, que só surgiu a partir do primeiro milênio antes de Cristo. No entanto, pessoas de todo o mundo conseguiram extrair ferro de meteoritos muito antes do início da Idade do Ferro propriamente dita. A rocha do meteorito cai na Terra em pequenos pedaços e pode se tornar maleável simplesmente aquecendo, ou pode ser forjada a frio. Mesmo que a descoberta da adaga não seja, portanto, uma prova de contatos entre os egípcios e os extraterrestres, o material é, no entanto, algo como um alienígena genuíno. Ele pode vir de qualquer lugar do nosso sistema solar e até mesmo de outros lugares. Atualmente ninguém sabe há quanto tempo o meteorito do qual a adaga de Tutankhamon foi forjada está viajando pelo cosmos. Agora, os pesquisadores se propuseram a rastrear a origem exata desses objetos raros e valiosos. Com base na composição do ferro, deve ser possível até mesmo encontrar o corpo celeste do qual os meteoritos se originaram. Os meteoritos de ferro são provavelmente formados a partir do núcleo de antigos asteroides. Durante as colisões de asteroides, pedaços de vários tamanhos se quebram e chegam à Terra. Há várias dezenas de objetos feitos de ferro celestial em todo o mundo.
Entre esses achados estão algumas contas de ferro de Gerzeh, no Egito, uma adaga de 4.500 anos de Alaka Hoyuk, na atual Turquia, um machado da Síria e os objetos da dinastia chinesa Shang. Foi comprovado que as contas de ferro do Egito foram marteladas a frio e devem ter tido um valor incrível na época. Hoje, o ferro é um metal comum. Do primeiro milênio antes de Cristo em diante, a humanidade continuou a se desenvolver. Pela primeira vez, as pessoas construíram altos fornos nos quais podiam ser geradas as temperaturas de 1.600 graus necessárias para a produção de ferro. O ferro do céu ainda é uma raridade que fascina até hoje. Pedaços de meteoritos de ferro são itens de colecionador muito procurados. São usados na medicina alternativa ou como decoração de ambientes. Portanto, é compreensível que Tutankhamon gostasse particularmente da sua adaga de ferro e a tenha levado consigo para sua tumba. Desde então, o faraó criança foi devolvido ao seu local de descanso final após vários exames. Por motivos de segurança, os muitos tesouros com os quais ele foi enterrado estão agora armazenados principalmente nos maiores e mais conhecidos museus de egiptologia do mundo. Como sempre, agora estamos interessados na sua opinião. O que você imaginou aí com ouro alienígena? E o que você pensa sobre os pomposos cultos de sepultamento dos egípcios ou sobre a vida, provavelmente bastante triste, de Tutankhamon? A gente convida você a compartilhar as suas ideias e pensamentos com a gente. A gente aguarda também ansiosamente cada comentário. E até a próxima, hein? Tchau!